E aí, pessoal, tudo bem? Então, olha só, na minha última aula que eu falei sobre morfologia, que eu falei sobre morfema, morfe, alomorfe, as pessoas gostaram bastante do vídeo. E então, eu decidi continuar cultivando aqui a morfologia, continuar trazendo aqui mais sobre a morfologia. Então, hoje eu vou trazer um outro tema que também é para ensino superior, porque em geral isso não é cobrado em concurso público, ok? Que é o morfema zero, ok? Então, eu não sei como estão os seus estudos em morfologia, mas eu recomendo que se você não assistiu ao meu outro vídeo sobre morfologia, que você assista a esse vídeo sobre morfologia, sobre morfema, morfe e alomorfe, que você assista ao meu último vídeo. E depois você venha para este, porque aqueles conceitos que a gente trabalha lá, a gente precisa para entender isso aqui. Pelo menos o comecinho, tá? Então, olha só, a gente aprendeu na aula passada sobre morfologia que o morfema é uma caixinha, é um espaço, é um lugar. Então, isso daqui é o morfema. E aí, dentro do morfema existe uma estrutura. Essa estrutura fonética que preenche o morfema é chamada de morfe. Tá bom? Beleza. Só que o que é um morfema zero, então? Morfema zero é um morfema sem morfe. Ou seja, é um morfema que consegue existir sem aquela estrutura fonética que o preenche, ok? Bem, então a gente tem aquelas classificações de morfema. Quais são as classificações que a gente tem para o morfema? Né? Ou seja, quais são as funções que um morfema pode contrair? Né? Um morfema pode ser uma raiz, ele pode ser uma vogal temática, e aí vocês sabem, a vogal temática pode ser verbal ou nominal. Pode ser um afixo, e aí entre os afixos que a gente tem na língua, a gente tem o prefixo e o sufixo, tá? Ou pode ser uma desinência. A desinência, vocês sabem, desinência pode ser nominal ou verbal. Da nominal, a gente tem a desinência de gênero e a desinência de número. E da verbal, a gente tem a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Essas são as classificações de morfema que a gente conhece, ok? Pelo menos assim, vocês podem encontrar algumas variações em outros manuais de morfologia, mas isso aqui é o básico do básico, tá? Beleza. Aí é o seguinte, como é que a gente consegue imaginar um morfema zero? Se o morfema não tem aquela estrutura fonética que vai realizá-lo, como é que eu vou saber que existe um morfema ali? Bom, essa é uma ótima pergunta. E ela vai ser respondida pelas fórmulas de nomes de verbos. Como assim? Que fórmulas, né? Bom, eu não sei em que ponto exatamente você está na morfologia, você aí que está assistindo ao vídeo, você está na morfologia. Mas provavelmente você vai estudar mais pra frente que existem estruturas padrão de verbo e estruturas padrão de nome, tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma fórmula, que é a fórmula geral dos verbos conjugados, tá? Então, todo verbo que está conjugado, tá? Todo verbo que está conjugado segue essa fórmula, tá? RX, que é a raiz, eu já vou explicar o que é esse X, tá? Vogal temática verbal, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Todo verbo conjugado segue essa fórmula. O que é aquele RX? Aquele R é a raiz, só que em volta da raiz pode ser que haja prefixo, sufixo, pode ser que haja outra raiz, se for um verbo composto. Então, aquele RX é para representar o conjunto da raiz e tudo que está em volta dela, tá? Só que todo verbo conjugado termina em vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Roberto, todo verbo conjugado? Todo, sem exceção. Tanto é que eu consigo mostrar para vocês o seguinte, presta atenção. A gente tem assim, cantaremos, tá? Cantaremos. A gente tem cante, a-re-mos. Ou seja, raiz, vogal temática, DNT, DNP. Tá? Beleza. A gente tem, por exemplo, cantássemos. Cantássemos. Mesma coisa. Cante, a-se-mos. Você tem aqui raiz, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Normal. E a gente tem cantamos.
Cantamos pode ser tanto presente do indicativo quanto pretérito perfeito do indicativo, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente vai dividir assim. Cante a alguma coisa e mos, né? Perceba que aqui a gente tem o re, cantaremos. Aqui você tem o se, cantássemos. E aqui você não tem nada, cantamos. Não tem nada ali no meio. Beleza. A gente representa com esse símbolo aqui, que é o símbolo do conjunto vazio, ok? E a estrutura é a mesma. Radical, raiz, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Mas, Roberto, não tem como a gente simplesmente supor que não existe a DMT ali e botar só cante, a, mos, raiz, vogal temática, desinência número pessoal? Não, não pode. Por quê? Porque existe um morfema que se destina a explicar qual é o tempo e o modo daquele verbo ali. Certo? Ou seja, você sabe que cantaremos está no futuro do presente por causa do re. Você sabe que cantássemos está no pretérito imperfeito do subjuntivo por causa do SSE. Como é que você sabe que cantamos está no presente do indicativo ou no pretérito perfeito do indicativo, porque tem as duas opções? Você sabe justamente porque o lugar que se destina para ter a desinência modo temporal não tem nada. Então vocês entendem que o fato de não ter nada te leva a supor qual é o tempo e qual é o modo. Ou seja, o morfema que indica o tempo e o modo está lá. Ele está lá porque você sabe qual é o tempo e o modo desse verbo. O fato de ele não ser preenchido te auxilia a encontrar o tempo e o modo desse verbo. Tá? Então, na verdade, sim, o morfema está lá, ele tem que estar lá. Tá? Só que ele não é preenchido por nenhuma estrutura fonética. Por isso que a gente representa com esse conjunto vazio e a gente chama esse morfema de morfema zero. Então a desinência modo temporal de cantamos é zero. Tá? Na verdade, eu vou até contar um segredinho aqui para vocês. No presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo, a desinência modo temporal sempre é zero. Tá? Nos demais tempos verbais, a desinência modo temporal nunca é zero. Tá? Em nenhuma dos outros tempos verbais, a desinência modo temporal é zero. Ela pode sofrer alomorfia, ela pode mudar de uma conjugação para outra, mas não é zero. Só é zero no presente do indicativo ou no pretérito perfeito do indicativo. E obrigatoriamente é zero nesses dois tempos. Tá? Beleza. Então vocês já sabem o padrão de zeros que existe na DMT. Certo? Vou passar para o próximo, que é outra tela em branco. Bora lá, vamos falar das desinências nominais. Desinência nominal, como é que funciona? Gente, simples. Para vocês entenderem as desinências nominais, vocês têm que entender o padrão dos nomes. E existe, sim, fórmula geral para os nomes. Tá? Em geral, os nomes têm uma raiz. Pode ser que eles tenham mais de uma raiz, pode ser que tenha prefixo, sufixo, aquela história toda que vocês já sabem. Mas os nomes, em geral, terminam em vogal temática, desinência de gênero, desinência de número. Ok? Porém, se você já está estudando morfologia há algum tempo, você sabe que as desinências nominais elas são bem mais restritas do que as verbais. As verbais a gente tem um monte, e tem alomorfia e tudo mais. As verbais não. Desinência de gênero. Se você está falando do masculino, é zero. Se você está falando do feminino, é A. Ok? Desinência de número. Se você está falando do singular, é zero. Se você está falando do plural, vou colocar duas pessoinhas para dizer que é plural, é S. Pronto. Pronto. Só isso. Então, olha só. Se você pegar aqui, por exemplo, menino. Sabe como é que você vai dividir menino? Assim, ó. Menin, que é a raiz. O, que é a vogal temática. Por que esse O é vogal temática? Porque ele não pode ser desinência de gênero. A desinência de gênero é zero, porque essa palavra está no masculino. E como essa palavra está no singular, é zero também. Então tá aqui, ó. Raiz, vogal temática, nominal no caso, né? Vogal temática nominal. Desinência de gênero, que é zero, porque essa palavra está no masculino. Desinência de número. Tá. E a palavra meninos? Meninos é assim, ó. Menin, o,
0, S. Pronto, botou no plural. Só pegar a desinência de número e trocar pelo S. Acabou. Então você tem aqui raiz, vogal temática nominal, desinência de gênero, desinência de número. Como é que é menina? Aí menina é diferente. Por quê? Porque na palavra menina, você vai ter a desinência de gênero. A desinência de gênero é A. E a palavra está no singular. E a vogal temática? A vogal temática é 0. Quanto à vogal temática, alguns autores têm algumas ressalvas. Por exemplo, alguns autores entendem que se a vogal temática não aparece, a palavra é atemática, a vogal temática não aparece, ou seja, não existe o morfema da vogal temática. Outros autores entendem que a vogal temática, a projeção dela existe, só que é 0. Tipo, é uma diferença bem pequenininha assim. Mas a gente considera, porque essa é a visão majoritária, digamos assim, que quando a vogal temática não está lá, ela é 0. Tá? Então, quando você fala de nome atemático, nome atemático é aquele que tem vogal temática 0. Tá? Menina é assim. Meninas é assim. Menin, 0, A, S. Beleza? É isso. Então, as desinências nominais são daquele jeito ali. Bem mais facinho, tá? Bem mais simples. Ok? Lembrando, a gente tem só que se lembrar de um outro detalhe, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Desinência de gênero. O A só é desinência de gênero quando ele se opõe ao masculino, ok? Somente quando ele se opõe ao masculino. Se o A não se opõe a nenhum masculino, não tem desinência de gênero, ok? Por exemplo, na palavra casa. A palavra casa é cas, A, 0. Raiz, vogal temática, desinência de gênero. Ou desinência de número, perdão. A palavra casa não varia em gênero. Não existe feminino, não existe masculino para casa. Então, não tem desinência de gênero. Não é que a desinência de gênero é 0. É porque ela não existe nessa palavra. Ok? A projeção da desinência de gênero só aparece com palavras que variam em gênero. Ok? Se a palavra não varia em gênero, ela não vai ter o morfema que indique gênero para ela. Ok? É como se o gênero já estivesse imbuído na raiz. Ok? Beleza. Morfema 0 na vogal temática. Putz, os casos são incontáveis. Eu já mostrei alguns para vocês, né, com os nomes, né, na palavra menina, meninas, né. Pode ser que exista nas palavras atemáticas, flor, por exemplo. Verbo tem vogal temática 0? A rodo. Vamos lá. Presente do indicativo do verbo cantar. Vamos lá. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Agora vamos lá. Fazer uma divisãozinha aqui, tá? Raiz, vogal temática, DMT e DNP. Vamos fazer de baixo para cima. Cantam. Cante. A. N. Lembrando que no presente do indicativo a DMT sempre é 0. Lembra? Eu falei isso para vocês. No presente do indicativo a DMT sempre é 0. Tá tudo 0. Cantam. Cante. A. N. Acabou. Cantais. Cante. A. Is. Cantamos. Cante. A. Mos. Canta, cante. A. Aqui é 0. Não tem nada? É 0. Cantas. Cante. A. S. Normal. E aqui? Canto. Cante. O. 0 na vogal temática. 0 na vogal temática. Outra coisa. Sabe o que acontece no presente do subjuntivo? No presente do subjuntivo, nenhum verbo tem vogal temática. Se liga. Cantemos. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Vamos fazer a mesma tabelinha.
Mesma tabelinha. Kant é M. Kant é is. Kant e mos. Kant e zero. Kant e S. Kant e zero. Tudo aqui é zero. Ó. A vogal temática é toda zero. Betinho, por quê? Se liga. Se liga. Lembra que eu falei pra vocês que todo verbo conjugado tem raiz, vogal temática, DMT, DNP. Lembra? Beleza. Então, todos esses verbos que eu acabei de mostrar pra vocês estão conjugados. Então, todos têm que ter raiz, vogal temática, DMT, DNP. Certo? Certo. Beleza. Agora, por que o E não é vogal temática em vez de ser DMT? Simples. Porque se o E for vogal temática, a DMT vai ser zero. E eu falei pra vocês que só existem 2 tempos no português com DMT zero. Presente do indicativo e pretérito perfeito do indicativo. Esse tempo é o presente do subjuntivo. Ele não pode ter DMT zero. Logo, o E é a DMT. E a vogal temática é zero. Existe uma outra explicação mais legalzinha. Porque o presente do subjuntivo vem da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. E a primeira pessoa do singular do presente do indicativo não tem vogal temática. Aí, quando passa pra cá, todos ficam sem. Mas isso aí é história para outro vídeo. E, como eu tinha prometido, exemplo de vogal de morfema zero na raiz e no sufixo. Na raiz é o artigo definido. Tá? Então, os artigos definidos no português são o, a, os, as. Eles têm a mesma raiz, porque eles participam da mesma família. Na verdade, é a mesma palavra. Só que, qual é a parte deles que é invariável? Não tem. O O muda para A. Então não tem nada ali que seja invariável. Então o que a gente presume? Os nomes em português, como eu já tinha comentado antes, eles têm raiz, vogal temática, desinência de gênero, desinência de número. E aí qual é a sacada? É que não existe vocábulo em português sem raiz. Todos os vocábulos em português têm raiz. Então, como é que a gente vai colocar os artigos definidos dentro desse... DMT não, desinência de gênero. E DM. Como é que a gente coloca os artigos definidos dentro dessa jogada aqui? Bom, é simples. O primeiro artigo definido é o O. E esse O, quando passa para o feminino, muda para A. Então esse O é vogal temática. Aí você tem o plural. Os, as. O resto é o quê? Zero. A raiz é zero. As vogais temáticas das formas femininas são zero. As desinências de gênero das formas masculinas são zero. E as desinências de número das formas singulares são zero. Ok? Por que a raiz é zero? A raiz é zero porque a raiz tem que existir. Todo vocábulo em português tem raiz. Qual que é a raiz nesse vocábulo? Não tem nenhuma estrutura fonética que realize a raiz. Então você presume que a raiz seja zero. Só o artigo definido tem a raiz zero, tá? Não existe nenhuma outra palavra em português com raiz zero. Mas o artigo definido tem. Tá bom? Beleza. Por fim, sufixo zero. Sufixo zero existe? Existe, com certeza existe. O vocábulo arma gera o verbo armar. Houve uma alteração e essa alteração foi no fim da palavra. Alguns autores costumam chamar isso aqui de quê? De derivação sufixal. Tá, mas como que você tem derivação sufixal aqui? Você tem a, que é a raiz. Aí você tem o a e o r. O arma é raiz. O a é vogal temática verbal. E o r é desinência de infinitivo. Todo verbo no infinitivo tem essa sequência. Tem que terminar em vogal temática verbal, mas desinência de infinitivo. Como que você teve uma derivação sufixal se não tem nenhum sufixo aí? Tem. O sufixo é zero. Tá? O sufixo está aqui. É um sufixo verbal. Tá?
É como se fosse isar, ecer, os sufixos verbais que a gente conhece. Só que esse sufixo verbal é um sufixo zero. Alguns gramáticos costumam colocar que o sufixo é ar, né? Na verdade, isso é uma visão lato, é uma visão em sentido lato, ok? Por quê? Porque, na verdade, esse não é o sufixo verdadeiro. Se você for dividir o sufixo nos morfemas internos que ele tem, você vai perceber que não tem sufixo ali, né? Na verdade, o A é vogal temática e o R é desinência de infinitivo. Então, o sufixo mesmo é zero. Você tem que supor que o sufixo existe ali, porque não tem como, e aí essa é uma outra regra que vocês devem decorar, não tem como você trocar a classe de uma palavra sem passar por um processo de derivação. Então não tem como você simplesmente dizer que esse sufixo daqui não existe. Ele tem que existir porque senão não tem mecanismo para a palavra ter mudado de classe. Arma é substantivo, armar é verbo. Então, para você ter mudado de classe, você tem que ter passado por uma derivação. E a derivação sufixal é a que altera no fim da palavra, e ela é mediada por um sufixo. Só que como o sufixo não teve realização fonética, aí você tem que supor que o sufixo existe. Aí você coloca um sufixo zero ali no final. Então, toda vez que os gramáticos colocarem sufixo ar, esse sufixo ele é o que a gente chama em sentido lato. Ou seja, você inclui no sufixo aquilo que vem grudado com o sufixo também. Mas, na verdade, o sufixo mesmo, em sentido estrito, é um morfema zero. Esse morfema zero que eu marquei aí entre a raiz e a terminação verbal. Tá bom? A mesma coisa acontece com o verbo embarcar, tá? Então, você tem barco, né? Que é a palavra primitiva, que é a base, e você tem embarcar, que é o produto, tá? Aí você tem aqui embarque, Então, ó, você tem aqui prefixo, raiz, vogal temática, desinência. Onde que fica o sufixo? O sufixo está aqui, é zero. O sufixo verbal é zero. Tá bom? Caiu a caneta. Bom, pessoal, então foi isso. Aqui foi só para mostrar um pouquinho para vocês como que vocês fariam para, sei lá, identificar um morfema zero, né? Então, primeiro, o morfema zero acontece em todo lugar. O único morfema que não pode ser zero é o prefixo. Não tem muito sentido dizer que um prefixo vai ser zero. Todos os outros podem. A raiz só é zero nos artigos definidos, só nesse caso aí. Esse caso, inclusive, é citado pelo José Lemos Monteiro, tá? No livro Morfologia Portuguesa. É esse aqui, ó. Esse livrinho aqui, tá bom? Aqui você encontra essa informação, mas é só nos artigos definidos. Os casos mais frequentes de morfema zero são na vogal temática, e na vogal temática acontece muito, muito mesmo. Aí pode acontecer também no sufixo, como eu mostrei aqui, ou pode acontecer nas desinências, ok? Tipo, top 3. Acontece muito na vogal temática, muito na desinência e um pouco menos nos sufixos, ok? Porque no sufixo só acontece como é esse caso aqui, de sufixo ar, né? Então, existe um outro caso que é citado também pelo Luiz Carlos de Assis Rocha, mas eu vou gravar um vídeo só para ele, que é o caso da derivação regressiva, ok? A gente vai falar sobre isso em outra aula, tá bom? Então, é isso. Isso é para mostrar para vocês de onde que surgiu a ideia do morfema zero. Por que a gente tem que pensar em morfema zero? A gente tem que pensar em morfema zero porque, em alguns casos, existem regras, existem fórmulas que devem ser seguidas, e para você compreender aquelas fórmulas em determinadas palavras, você tem que supor que certos morfemas existem, mesmo que eles não tenham ali uma sequência fonética correspondente dentro da palavra. Daí surge a ideia do morfema zero para explicar como que aqueles morfemas estão ali, como que aquela projeção foi criada dentro do vocábulo, tá bom? Então, pessoal, foi isso. Beijão para vocês. Espero que gostem de mais essa aula, porque eu quero continuar falando de morfologia aqui, porque, claro, eu sou apaixonado por morfologia. Então, é isso. Um beijão e bons estudos.